Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus a paz, a abundância e o livramento do Senhor entrando na tua vida, entrando no teu caminho, no nome de Jesus Cristo. Que todo tipo de briga, de discussão, de confusão, de conflitos dentro de casa cessem no poderoso nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que as coisas voltem a estar no lugar certo. Em o nome de Jesus, coloca tudo no lugar certo. Que todo tipo, Senhor, de desordem cesse dentro dessa casa, dentro dos negócios dessa pessoa, dentro da sua família, no nome de Jesus. Que todo tipo de divisão, que todo tipo, Senhor, de ataque, de confusão, cesse agora, em nome de Jesus. E que essa casa seja uma casa unida, cheia do amor de Deus e cheia da presença de Jesus Cristo. Meu Deus, visita este lar, visita esta família com favor, com graça. É o que nós pedimos a Ti. Também oramos, Pai, para que todo aquele que chegou doente nessa oração seja curado. Todo aquele que chegou com dor de ouvido, com infecções, com inflamações, que haja cura. Sim, Jesus, nós cremos que Tu cura. Nós cremos no Teu poder e declaramos saúde. Em nome de Jesus Cristo, receba saúde, receba força, receba um ânimo do Senhor nosso Deus agora. Senhor, toque-os com o Teu poder, toque-os com o Teu favor. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. É um prazer estar aqui hoje, nessa noite, contigo e poder compartilhar uma palavra profética para a tua vida e também de fazer uma oração profética. Eu orei hoje pela manhã para que Deus trouxesse oportunidades e orei também por livramentos. E agora à noite nós vamos repetir da mesma dose. No nome de Jesus, vamos orar por livramentos e vamos orar pedindo a Deus o favor dele, as oportunidades certas para a nossa vida, no nome de Jesus. Eu quero começar dando um testemunho que eu recebi da Sueli, e a Sueli escreveu: a paz, eu sigo você há 2 anos e meio, desde que fui alcançada por um compartilhamento. Olha a importância de você compartilhar. E desde então tenho alcançado grandes vitórias. A minha filha foi curada de um câncer de mama, grau 7, em 2024, para a glória de Deus. E nessa campanha dos livramentos, no dia 16, terça-feira, passei por um livramento. Ao tentar retirar algo congelado de um pirex, a faca escapou e quase me cortei. Aconteceu algo sobrenatural. Ficou apenas um risco e logo desapareceu. Logo lembrei que foi um livramento de Deus. Obrigado, Jesus. Agradeço também pelas suas orações e por nos orientar pela palavra do Senhor. Deus é fiel, Sueli. Olha só. Câncer de mama grau 7. Deus é Deus de milagres. Jesus Cristo cura. Não há impossíveis. Não podemos colocar limites no agir de Deus. Nós precisamos, na verdade, de temor de Deus no nosso coração. Temor de Deus. Temor de Deus, porque Deus tem sido tão bom. E às vezes não agradecemos a Deus por tantas bênçãos, por tantas coisas boas que Ele tem feito na nossa vida. E hoje Deus me deu uma palavra. Eu quero falar de 3 leis espirituais que podem transformar sua vida financeira e emocional. 3 leis espirituais que podem mudar sua vida financeira e emocional. Então, pega essa palavra, porque ela é muito poderosa. Essa palavra aqui vai fazer você entender muita coisa de como os recursos fluem, de como as bênçãos fluem na nossa vida. Em João capítulo 6, do verso 2 em diante, tem uma passagem maravilhosa
quando Jesus multiplica os 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Calcula-se que ali havia entre 12 a 14 mil pessoas. Era muita gente. Mas preste atenção, olha o que está escrito aqui. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Esse milagre da multiplicação, ele é incrível, porque a primeira coisa que eu vejo aqui é que não tinha pão suficiente para todo mundo. Eram milhares de pessoas e Jesus, tendo compaixão daquelas pessoas, Jesus então manda com que todos se sentem e ele pergunta para Filipe: o que nós vamos fazer para alimentar toda essa multidão? Mas Jesus sabia o que ele ia fazer, mas ele estava experimentando Filipe. O que nós fazemos quando estamos vazios? O que fazemos quando não existe a oportunidade, quando não existe o trabalho? O que nós fazemos quando não existe a cura? O que nós fazemos quando não existe a esperança? O que nós fazemos quando o amor acaba? Então a primeira lei que você tem que entender se chama a lei do vazio. Escreva isso aqui nos comentários, a lei do vazio. Não tenha medo do nada. Quando não há dinheiro, quando não há trabalho, quando há vazio, é uma oportunidade para Deus fazer algo grande. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra estava desordenada e vazia. E então Deus criou a partir do nada. Deus pode criar a partir do nada. Mesmo que hoje você esteja, numa situação difícil. Mesmo que você esteja pensando: eu não tenho nada para dar para os meus filhos. Eu não tenho nada de dinheiro para as contas de segunda-feira. Eu não tenho nenhuma expectativa de que as coisas melhorem. Não tenho um cliente para essa casa. Eu preciso vender, eu não tenho cliente para isso. Acredite, Deus pode, do nada, fazer uma coisa. E a primeira coisa que Jesus fez para alimentar essa multidão, Jesus ele mandou com que todos sentassem. Todos sentassem. Sabe por quê? Porque nós, quando estamos esperando que Deus faça algo na nossa vida, nós temos que esperar por Ele. Nós temos que esperar por Ele. Às vezes é difícil, em meio a tantas incertezas, a tantas coisas que vêm contra nós no dia a dia, é difícil a gente aprender a esperar e ver o que Deus vai fazer. Mas Ele sempre faz alguma coisa. Jesus, Ele pode prover um cliente para você. Ele pode prover uma oportunidade de trabalho. Ele pode lhe colocar nas melhores mesas aqui dessa terra. Ele pode trazer o melhor negócio para você. Então aprenda a acreditar que do nada Deus pode fazer uma coisa. Do nada Deus pode trazer a oportunidade. Deus pode fazer um milagre. Deus pode trazer a saída para essa situação difícil. Ele pode colocar um bom médico no seu caminho. Deus é Deus para nos surpreender. Se do nada Ele criou céus e terra, você acha difícil Deus, Ele realizar um sonho? Ele fazer algo impossível?
Deus é Deus e nós não podemos medir o tamanho do poder de Deus. A segunda lei que nós vemos aqui acontecendo é a lei que tudo deve movimentar como um rio, a lei que eu chamo de lei do perpétuo. Por que lei do perpétuo? Porque quando os pães começaram a ser multiplicados, Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e agradeceu ao Pai. E os pães e os peixes começaram a ser multiplicados na primeira fileira, na segunda, na terceira, e daqui a pouco todos já haviam comido, e a Bíblia diz que ainda recolheram 12 cestos. Você tem que entender que quando um milagre começa, ele é como um rio. Só Deus para interromper ele. Homem nenhum pode interromper, nem a incredulidade das pessoas, nem a confusão, nem a perseguição, nem a crítica das pessoas. Nada pode impedir. Quando Deus começa a fazer um milagre na tua vida, quando Jesus começa a operar algo grande na sua vida, nada mais para, nada mais impede. Essa lei que tudo deve movimentar como um rio, as coisas têm que fluírem. Você não pode ficar estagnado, por isso continue em movimento, dando, recebendo, abençoando, sendo abençoado. Se Deus está abrindo a porta, entra por ela. Se Deus está dando trabalho, trabalhe. Ah não, mas eu preciso ver se vai dar certo. Vai dar certo. Se Ele abriu, vai dar certo. Se Ele colocou você diante dessa importante oportunidade, Ele vai lhe capacitar, Ele vai colocar as pessoas certas no seu time para que você possa vencer, porque essa lei funciona. A lei do perpétuo. Depois, quando Deus começa algo, Ele termina. Ele termina. Quando Deus começou esse milagre, talvez para alguns discípulos apenas uma família poderia comer, mas Jesus alimentou ali muitas famílias. Foram mais de 12 mil pessoas alimentadas naquele dia. E enquanto todos não se saciaram, um milagre não parou. O que Deus começou a fazer na tua vida, Ele vai continuar. Então, pare de pensar, sabe, que vai faltar. Pare de pensar que Deus não vai fazer alguma coisa, porque Deus está se movimentando na tua vida. Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está trabalhando no sistema aqui desse mundo. Deus está trabalhando em pessoas que você nem conhece para serem bênção na tua vida. Deus está movimentando coisas. Deus está movimentando gente. Deus está movimentando, sabe, ferramentas para te abençoar. Você não tem ideia do que Deus está fazendo neste exato momento. E a terceira coisa que eu vejo aqui se chama a lei do retorno exponencial. Do pouco, Deus faz muito. 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão e ainda sobrou 12 cestos. 12 cestos. Deus multiplica o pouco em muito. Deus pega o que é pequeno e transforma numa abundância. Lembre-se, o nível mais baixo de abundância é o dinheiro. Os níveis mais altos estão na sua mente e no seu espírito. Então compreenda, Deus está fazendo muito mais do que você imagina. Deus está, sabe, realmente fazendo algo grande. Ele vai pegar, sabe, esse pouco que você tem e Ele vai transformar em algo gigante. Então, não fique olhando apenas para aquilo que você tem agora, se você tem alguma coisa. Nós falamos na primeira lei, é a lei do vazio, né? Quando não existe nada. Mas se tem alguma coisa, se você tem um talento, se você tem uma pequena empresa, se você tem um emprego, se você tem uma chance em algo, saiba que Deus vai pegar isso e vai multiplicar em algo grande. Ele pode pegar aquilo que hoje, sabe, as pessoas desmerecem que você tem. Talvez as pessoas olhem para aquilo que você tem e elas olhem e digam assim, não vai ser melhor do que nós. Eles não sabem que você tem fé no Senhor. Eles não sabem que você acredita no sobrenatural de Deus. Por isso eu vim aqui para lhe dizer, em nome de Jesus Cristo, Deus vai pegar o pouco que está nas tuas mãos e vai transformar em algo muito grande, em nome de Jesus. Talvez, sabe, o que era para alimentar apenas a tua família, vai alimentar mais de 12 mil famílias. Deus é Deus para
para abençoar, Deus é Deus para tornar algo grande, Deus é Deus para elevar, Deus é Deus para movimentar as coisas, e nós temos que ter fé e confiança que para Deus não há impossíveis. Amém? Você crê nessa palavra? Declare aí junto comigo: Deus pode fazer muito além, em nome de Jesus Cristo. Ele vai pegar do pouco e vai transformar em abundância. Eu profetizo a abundância de Deus entrando na tua vida. Abundância de Deus entrando na tua vida. Desejo o melhor de Deus para você. Agora, mais uma vez, vou repetir essa frase. Lembre-se que a sua maior riqueza não é o que você tem de material, mas a sua mente é uma riqueza e o seu espírito fortalecido em Deus também é uma riqueza. Então, o homem rico não é o homem que tem dinheiro. O homem rico é o homem que tem abundância na mente, ou seja, sabe como fazer as coisas, e abundância no espírito, está próximo de Deus. Essa é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é a abundância que está na tua mente, a abundância que está no teu espírito. Essa é a verdadeira riqueza. Mas o dinheiro não é riqueza? O dinheiro é uma ferramenta. Mas a verdadeira riqueza é o que está na tua mente e é o que está no teu espírito. Isso é a verdadeira riqueza. Lembre-se disso. Essa é a palavra para a sua vida. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Deixa aí o teu like. E se você puder compartilhar com 9 pessoas ou mais, faça isso agora. Compartilhe. Olha o testemunho que eu dei no início aqui dessa oração. A mulher recebeu o compartilhamento de uma oração. A filha dela estava com câncer de mama grau 7 e Jesus interviu. Deus pode fazer também isso na sua vida, sabe? Por isso, compartilhe com alguém, abençoe a vida de alguém, mande para alguém agora essa live. Mande para um amigo seu, mande para um familiar, mande para um grupo que você está, compartilhe nas suas redes sociais, certo? E domingo agora, nesse domingo às 6 horas da manhã, eu vou lançar uma das campanhas mais ousadas que eu já fiz aqui. Foi algo que Deus me dirigiu. Minha esposa estava na Rede Pérola na segunda e eu fiquei em casa. E o Senhor falou muito comigo. O Senhor falou muito comigo. Me deu uma estratégia, me deu uma graça para algo. E no domingo às 6 da manhã eu vou compartilhar com você, porque vai ser o encerramento desse propósito. E na segunda nós vamos começar um novo, e é sobre isso que eu quero falar, ok? Então se organize para estar com a gente aí, em nome de Jesus. Também, rapidamente, falando do meu devocional, Café com Jesus, um lindo devocional, olha só, uma palavra para cada dia do ano. E também, cada um desses devocionais tem uma oração, cada um deles. Também vem uma carta profética aqui para você, e quem adquirir 2, certo? Até domingo à meia-noite, eu vou mandar esse aqui, o meu caderno dos sonhos. O que é o meu caderno dos sonhos? Com pérolas Dreams. Aqui você vai escrever todas as experiências que você tem tido com Deus. Todas as experiências, tudo que Deus tem falado com você, você vai colocar aqui. Você vai criar um registro disso. Vai ser uma bênção aí na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? E domingo, às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado, ok? Muito bem, diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo, terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos,
para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Permita-me orar por você. Eu quero te abençoar. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, aquilo que você está pedindo a Deus como livramento. Deus é Deus de milagres, amém? E se você não compartilhou, depois não esquece de compartilhar, amém? Alguém próximo de você precisa dessa oração e você vai ser um canal de Deus para abençoar essa pessoa, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos para que a paz, a abundância e o livramento do Senhor entrem na vida dessa casa, no nome de Jesus Cristo. Oramos para que os atrapalhos cessem, as confusões cessem, as brigas parem e todo tipo de desentendimento também pare, no nome de Jesus Cristo. Que toda mentira caia por terra, que toda maldade e obra de maldição seja quebrada no poderoso nome de Jesus. Senhor, eu me levanto contra todo tipo de ataques, toda influência maligna contra os filhos, contra a família, e declaramos que esta casa está protegida. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus cobre essa casa, o sangue de Jesus cobre essa família. Que seja quebrado todo encantamento, que seja quebrado toda maldade, no nome de Jesus Cristo. Toda obra de maldade está desfeita agora. Nós declaramos que esta casa pertence ao Senhor. Nós declaramos que este lugar aonde está sendo ouvido essa oração, o Senhor está tocando. A mão do Senhor está tocando. E aonde houver uma amarra espiritual, onde houver uma ação maligna, nós quebramos o poder agora dessa influência no nome de Jesus Cristo e damos uma ordem. Mal, pega tudo que tu tem mandado contra essa pessoa e sai em nome de Jesus Cristo. Senhor, guarde-os, proteja-os. E como está escrito na tua palavra, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Senhor, pedimos a tua bênção. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Uma boa noite a todos. Que prazer estar aqui com você e poder liberar uma palavra profética e fazer uma oração profética também em favor da tua vida e da tua família. Não pare de vigiar em favor da tua casa. Não pare de vigiar na tua própria vida. Muitas vezes o inimigo, ele lança pensamentos contra nós com um objetivo muito claro. O objetivo dele é parar aquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Eu não sei para quem que é essa palavra, eu sei que ela é endereçada para alguém que está me ouvindo, mas eu quero que você preste muita atenção. Não pare. Se o Senhor não disse para você parar, você deve continuar. Eu não sei a quem é endereçado essa instrução divina, mas enquanto eu estava aqui orando, o Senhor me falava isso. E o Senhor tem falado muito comigo nos últimos dias sobre isso. Só pare se Ele mandar parar. Se Ele não mandar parar, continue. Se Ele não mandar parar, vá. E digo mais, Deus sempre fala conosco. Você não precisa ficar preocupado. Mas será que Deus ainda está nisso? Será que Deus ainda está aqui nesse negócio? Ei, se Ele não mandou você parar é porque Ele está. É você que tem que ver Deus aí na sua vida. Você tem que ver Deus aí junto com você. Então, não deixe o inimigo tirar você de um negócio de Deus. Amém? Não deixe o inimigo tirar você, lhe desanimar, fazer você pensar que Deus não está mais nisso. Ei, quando Deus não está mais numa coisa, você vai ser o primeiro a saber. Amém? Entende o que eu estou falando? Quando Deus não estiver numa coisa, você vai ser o primeiro a saber. Você vai ser o primeiro a saber. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra com você. As crises nunca surpreendem Deus.
nem as crises, podemos dizer assim, ao seu redor, nem as crises que você tem. Porque todos nós muitas vezes enfrentamos crises. Todos nós lidamos com situações adversas na nossa vida. E aprender a lidar com essas circunstâncias é crucial para o sucesso que a gente vai ter. Se você parar para ver, carreiras de sucesso são enterradas por causa da falta de gerenciamento dentro de uma crise, seja financeira ou até mesmo emocional. Quando uma pessoa entra em parafuso emocional, quando ela, descontrola emocionalmente, a vida dela também começa a sair dos eixos, em todos os sentidos, no casamento, no relacionamento com os filhos, no trabalho dela, nas finanças, nos empreendimentos, nos sonhos, em tudo. Por quê? Por causa de uma crise que não foi gerenciada. Uma crise que não é gerenciada põe abaixo um governo. Uma crise que não é gerenciada. É por isso que quando Jesus estava com os discípulos dentro daquele barco e começou aquelas fortes ondas, o vento forte, Jesus estava dormindo. Porque a crise do lado de fora nunca afetou Jesus. Nunca afetou Jesus. E para você ver, toda vez que Jesus terminava de ministrar ao povo, ele ia orar. Porque a oração é o meio de aquietar a alma. A oração é o caminho para você ter a plena harmonia. Eu vejo, as pessoas muitas vezes fazendo várias coisas para encontrar a harmonia. Elas buscam isso. Eu gostaria que você soubesse que a harmonia verdadeira você só encontra em Jesus. Todo o resto, é apenas um paliativo. Mas a harmonia que você encontra em Jesus Cristo é paz, é verdade e traz a você não apenas um momento de alegria, mas lhe leva a um lugar de estabilidade. E eu quero ler um texto para você que é 1 Pedro capítulo 4, verso 12 e 13. Pedro acreditou nisso, preste atenção. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Que tremenda essa palavra. Ele estava falando sobre crise. E ele estava falando aqui, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. O que Pedro estava dizendo, gente? As crises fazem parte da vida. Não tem como solucionar todos os problemas. Porque tem problemas que, termina um problema aqui, começa outro ali. Daí o que você vai fazer? Puxa, mas acabei de resolver esse, já apareceu esse outro. Você vai ter que aprender a desfrutar da vida em meio aos problemas que aparecem. Porque se você viver sempre preocupado, sempre ansioso, se você viver, temendo em que o pior pode acontecer a qualquer momento com você, ou você ter uma perda financeira, ou algo ruim acontecer na sua vida, se você não souber gerenciar essas coisas, você não vive a vida que Deus tem para você. O tempo, ele urge, como eu costumo dizer, o tempo urge. Ele está sempre, parece que nos pressionando. E se nós não tivermos uma vida em Deus,
nós não vamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Por isso, a crise é a dobradiça da porta da promoção. Todo vencedor tem circunstâncias difíceis para superar. Todo vencedor. Olha para a vida de Daniel. Experimentou ser lançado na cova dos leões. 3 jovens hebreus entraram numa fornalha de fogo ardente e Deus os livrou. Jó vivenciou a perda total dos filhos, das posses, da saúde. Manteve-se íntegro a Deus e venceu a crise. Elias teve o seu riacho seco. A viúva de Sarepta chegou à sua última refeição em uma época de extrema fome e crise nacional. José experimentou o ódio dos irmãos, a acusação contra o seu caráter. Foi esquecido na prisão por 2 anos após interpretar o sonho do copeiro Mor. Ou seja, todos os grandes vencedores tiveram que enfrentar a crise e vencer. Eu estava pensando, Golias, estava pensando hoje pela manhã enquanto eu preparava a palavra. Golias foi uma bênção para Davi. Uma crise que virou uma bênção. Então tem problemas que na verdade eles estão disfarçados de crise. Mas por trás de tudo isso existe uma promoção guardada para você. Existe uma bênção, existe uma influência que vai ser liberada, existe um recurso que vai ser liberado, existe novas oportunidades que estão chegando por meio daquela crise. Então por que eu vou temer a crise? Se Deus está permitindo a crise para me abençoar. É que a gente teme tanto a crise, porque pensamos que a crise ela chegou para nos derrotar. A crise ela tem uma personalidade de colocar medo no coração dos homens. Mas nós temos que ver que a crise foi permitida por Deus para que Ele se manifestasse na tua vida e colocasse para correr essa crise. Por trás da crise existem ações demoníacas, demônios. Porque tem gente que não gosta que a gente fale de demônio, né? Mas demônio é real. A operação do mal é real. Aí tem gente que diz, não, é só o homem que é mal, não existe essa questão de anjos e demônios. Como não? Vivemos no mundo espiritual, existe uma realidade. Não é porque isso não está sendo pregado em grande parte das igrejas que deixe de ser verdade. A batalha espiritual é real, por trás de muita crise tem uma ação demoníaca. Por trás de muitas manobras que a gente vê no dia a dia, existe uma ação maligna e nós não podemos ficar com medo ou, ignorar a realidade espiritual. A crise produzirá paciência. Em Tiago capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. A prova da fé produz paciência. Então Deus permite com que eu enfrente determinadas crises para que eu aguarde um livramento de Deus, para que eu aguarde uma sabedoria especial, para que Deus me ajude no meio daquela circunstância. Sabe, eu também sou pressionado, assim como você, a desistir de certas coisas, a parar com certos projetos, mas eu tenho confiado em Deus e no meu tempo de oração, no meu tempo pessoal, aqui fora das telas, fora do público, quando eu estou orando ao Senhor, o Senhor tem falado isso muito forte dentro de mim. Você só para a hora que eu disser para você parar. Você só muda de direção a hora que eu falar para você mudar de direção. Até lá, fica firme aí, meu filho, e confia em mim. É isso que o Espírito Santo tem falado comigo. O Espírito Santo tem dito para mim, aguarda, seja paciente. Aprenda a esperar, a confiar.
A paciência produzirá todo milagre e toda provisão desejados por você. Você sabia disso? Em Tiago 1,4, olha o que está escrito aqui, na sequência daquele versículo que nós lemos. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A paciência vai produzir algo na minha vida. Ela vai gerar milagres, ela vai gerar provisão, ela vai gerar livramento, ela vai gerar vida abundante, ela vai gerar favor do Altíssimo. A crise vai passar. A crise vai passar. No dia da adversidade, no Salmos 27, versos 5 e 6 diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Salmos 27, versos 5 e 6. Sabe o que a gente não imagina? Que às vezes ele te leva para trás para que ele possa te empurrar para frente. Vou repetir. Às vezes ele te leva para trás para te empurrar para frente. Tudo o que você precisa é manter-se firme, porque Deus está no controle dessa crise. Você só tem que gerenciar aí, ó, aqui dentro, ó. É isso aqui que você tem que gerenciar. O resto é com Deus. O resto é com Deus. Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Amém? Peço que você deixe a sua curtida aqui nessa oração e que você me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, porque você foi abençoado. O Senhor falou contigo. O Senhor falou contigo. Então, compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Quero também convidar você a conhecer os meus livros, que têm abençoado a vida de muita gente. Tá? Esse aqui é o Café com Jesus. Um devocional atemporal, tá? Porque você pode começar ele hoje, você pode começar a qualquer tempo, você pode ler 2, 3 devocionais, tem 350, um para cada dia. Aliás, você tem 365, um para cada dia, não é 350, 365 devocionais. Mas você pode ler 2, 3 por dia. Você pode tanto fazer um por dia, quanto ler 2, 3 por dia, porque eles são atemporais, tá? E esse aqui também, ó, Café com Jesus também é atemporal. Você pode começar hoje ele. Mesmo que você esteja no meu lançamento, você pode começar esse aqui e ler os dois ao mesmo tempo, tá? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Eu tenho ouvido coisas tão boas esses livros aqui. Eu tenho sido, assim, tão abençoado de poder ouvir o quanto pessoas que têm feito esse devocional têm crescido. Até gente que nem, sabe, às vezes nem acredita muito em Deus, estão fazendo o devocional, estão começando a crer, estão começando a ouvir a Deus, sabe, é tremendo. Tem muito cônjuge que não é crente, sabe, não tem fé, como a esposa ou como o esposo, estão fazendo o devocional, estão se entregando mais a Deus. Então esses livros aqui estão sendo uma bênção na vida de muita gente. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Salmos 91. Também quero lhe convidar a participar da nossa escola online, que é a Kingdom Global, é uma academia. E eu vou começar um novo módulo a partir da semana que vem, na quinta-feira eu vou começar. E vou fazer ao vivo, certo? Vou fazer ao vivo, mesmo que você assista depois mais tarde, sobre sonhos. E vai ser algo incrível. Exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom Global.
Inclusive, semana que vem tem Escola de Profetas. E quem é aluno da Academia Kindle Global vai poder assistir online parte da escola, não toda. Porque tem uma parte que é a ministração final, que eu acho ela muito privada. Ela tem que ser feita presencialmente. Então, as ministrações nós vamos transmitir pela academia, certo? Mas a ministração final, não. Então, você que é aluno da academia vai poder assistir, vai ser uma grande bênção, certo? Online. E quem vai estar presencial, te aguardo, vai ser também uma bênção, ok? Salmos 91. Peço que você compartilhe agora com 8 pessoas. Amanhã, aliás, hoje mesmo, estarei já em BH. Eu ministro amanhã pela manhã na Action Church, né? Junto com a minha esposa em Belo Horizonte, e da apóstola Débora Guilhem. E no domingo, aliás, amanhã mesmo, eu já retorno para São Paulo à tarde, e no domingo eu ministro às 9 da manhã, aqui em São Paulo. Ministro aqui em São Paulo, às 9 da manhã, em Alphaville, e às 18h30 minha esposa. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Tá bom? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vocês que chegaram agora na oração, ouviram a mensagem que eu dei no início da oração? Uma palavra que Deus colocou no meu coração? Se você não assistiu, depois você ouça. Amém? Escreve aqui nos comentários 1000 vezes mais sobre a minha vida em nome de Jesus. 1000 vezes mais de bênção, de paz, de alegria. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor fala conosco e queremos ouvir cada vez mais a Tua voz. Senhor, eu apresento diante de Ti todos os intercessores que estão aqui. Todos aqueles, Pai, que intercedem pela sua família, que intercedem por outras causas, que têm colocado também diante de Deus os nossos programas de televisão, essa missão que o Senhor nos deu, e que o Senhor possa nos abençoar em todas as coisas. Senhor, nós confiamos em Ti, Tu és Deus provedor, Tu és Deus de milagres e não há impossíveis para Ti. Eu oro agora, Pai, por toda pessoa que anda tendo problemas emocionais, que anda, Senhor, sensível a qualquer tipo de adversidade e que anda passando por crises. Eu oro agora para que o Senhor dê vitória a essa pessoa e o Senhor a fortaleça por dentro. Senhor, que a unção fortalecedora venha sobre a vida de todos aqueles que estão agora em oração. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os. Nós quebramos o poder agora dessa influência no nome de Jesus Cristo e damos uma ordem. Mal, pega tudo que tu tem mandado contra essa pessoa e sai em nome de Jesus Cristo. Senhor, guarde-os, proteja-os. E como está escrito na tua palavra, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Senhor, pedimos a tua bênção. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Uma boa noite a todos. Que prazer estar aqui com você e poder liberar uma palavra profética e fazer uma oração profética também em favor
da tua vida e da tua família. Não pare de vigiar em favor da tua casa. Não pare de vigiar na tua própria vida. Muitas vezes o inimigo, ele lança pensamentos contra nós com um objetivo muito claro. O objetivo dele é parar aquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Eu não sei para quem que é essa palavra, eu sei que ela é endereçada para alguém que está me ouvindo, mas eu quero que você preste muita atenção. Não pare. Se o Senhor não disse para você parar, você deve continuar. Eu não sei a quem é endereçado essa instrução divina, mas enquanto eu estava aqui orando, o Senhor me falava isso. E o Senhor tem falado muito comigo nos últimos dias sobre isso. Só pare se Ele mandar parar. Se Ele não mandar parar, continue. Se Ele não mandar parar, vá. E digo mais, Deus sempre fala conosco. Você não precisa ficar preocupado, mas será que Deus ainda está nisso? Será que Deus ainda está aqui nesse negócio? Ei, se Ele não mandou você parar é porque Ele está. É você que tem que ver Deus aí na sua vida. Você tem que ver Deus aí, junto com você. Então, não deixe o inimigo tirar você de um negócio de Deus. Amém? Não deixe o inimigo tirar você, lhe desanimar, fazer você pensar que Deus não está mais nisso. Ei, quando Deus não está mais numa coisa, você vai ser o primeiro a saber. Amém? Entende o que eu estou falando? Quando Deus não estiver numa coisa, você vai ser o primeiro a saber. Você vai ser o primeiro a saber. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra com você. As crises nunca surpreendem Deus. Nem as crises, podemos dizer assim, ao seu redor, nem as crises que você tem. Porque todos nós muitas vezes enfrentamos crises. Todos nós lidamos com situações adversas na nossa vida. E aprender a lidar com essas circunstâncias é crucial para o sucesso que a gente vai ter. Se você parar para ver, carreiras de sucesso são enterradas por causa da falta de gerenciamento dentro de uma crise, seja financeira ou até mesmo emocional. Quando uma pessoa entra em parafuso emocional, quando ela, descontrola emocionalmente, a vida dela também começa a sair dos eixos, em todos os sentidos, no casamento, no relacionamento com os filhos, no trabalho dela, nas finanças, nos empreendimentos, nos sonhos, em tudo. Por quê? Por causa de uma crise que não foi gerenciada. Uma crise que não é gerenciada põe abaixo um governo. Uma crise que não é gerenciada. É por isso que quando Jesus estava com os discípulos dentro daquele barco e começou aquelas fortes ondas, o vento forte, Jesus estava dormindo. Porque a crise do lado de fora nunca afetou Jesus. Nunca afetou Jesus. E para você ver, toda vez que Jesus terminava de ministrar ao povo, ele ia orar. Porque a oração é o meio de aquietar a alma. A oração é o caminho para você ter a plena harmonia. Eu vejo, as pessoas muitas vezes fazendo várias coisas para encontrar a harmonia. Elas buscam isso. Eu gostaria que você soubesse que a harmonia verdadeira você só encontra em Jesus. Todo o resto, é apenas um paliativo. Mas a harmonia que você encontra em Jesus Cristo é paz, é verdade e traz a você não apenas um momento de alegria, mas lhe leva a um lugar de estabilidade.
E eu quero ler um texto para você que é 1 Pedro capítulo 4, verso 12 e 13. Pedro acreditou nisso, preste atenção. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Que tremenda essa palavra. Ele estava falando sobre crise. E ele estava falando aqui, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. O que Pedro estava dizendo, gente? As crises fazem parte da vida. Não tem como solucionar todos os problemas. Porque tem problemas que, sabe, termina um problema aqui, começa outro ali. Daí o que você vai fazer? Puxa, mas acabei de resolver esse, já apareceu esse outro. Você vai ter que aprender a desfrutar da vida em meio aos problemas que aparecem. Porque se você viver sempre preocupado, sempre ansioso, se você viver, sabe, temendo que o pior pode acontecer a qualquer momento com você, ou você ter uma perda financeira, ou, sabe, algo ruim acontecer na sua vida, se você não souber gerenciar essas coisas, você não vive a vida que Deus tem para você. O tempo, ele urge, como eu costumo dizer, o tempo urge. Ele está sempre, sabe, parece que nos pressionando. E se nós não tivermos uma vida em Deus, nós não vamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Por isso, a crise é a dobradiça da porta da promoção. Todo vencedor tem circunstâncias difíceis para superar. Todo vencedor. Olha para a vida de Daniel. Experimentou ser lançado na cova dos leões. 3 jovens hebreus entraram numa fornalha de fogo ardente e Deus os livrou. Jó vivenciou a perda total dos filhos, das posses, da saúde. Manteve-se íntegro a Deus e venceu a crise. Elias teve o seu riacho seco. A viúva de Sarepta chegou à sua última refeição em uma época de extrema fome e crise nacional. José experimentou o ódio dos irmãos, a acusação contra o seu caráter. Foi esquecido na prisão por 2 anos após interpretar o sonho do copeiro Mor. Ou seja, todos os grandes vencedores tiveram que enfrentar a crise e vencer. Eu estava pensando, Golias. Estava pensando hoje pela manhã enquanto eu preparava a palavra. Golias foi uma bênção para Davi. Uma crise que virou uma bênção. Então tem problemas que na verdade eles estão disfarçados de crise. Mas por trás de tudo isso existe uma promoção guardada para você. Existe uma bênção, existe uma influência que vai ser liberada, existe um recurso que vai ser liberado, existe novas oportunidades que estão chegando por meio daquela crise. Então por que eu vou temer a crise? Se Deus está permitindo a crise para me abençoar. É que a gente teme tanto a crise. Porque pensamos que a crise, ela chegou para nos derrotar. A crise, ela tem uma personalidade de colocar medo no coração dos homens. Mas nós temos que ver que a crise foi permitida por Deus para que Ele se manifestasse na tua vida e colocasse para correr essa crise. Por trás da crise existem ações demoníacas, demônios. Porque tem gente que não gosta que a gente fale de demônio, né? Mas demônio é real.
a operação do mal é real. Aí tem gente que diz, não, é só o homem que é mal, não existe essa questão de anjos e demônios. Como não? Vivemos num mundo espiritual, existe uma realidade. Não é porque isso não está sendo pregado em grande parte das igrejas que deixe de ser verdade. A batalha espiritual é real, por trás de muita crise tem uma ação demoníaca, por trás de muitas manobras que a gente vê no dia a dia, existe uma ação maligna e nós não podemos ficar com medo ou, ignorar a realidade espiritual. A crise produzirá paciência. Em Tiago capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. A prova da fé produz paciência. Então Deus permite com que eu enfrente determinadas crises para que eu aguarde um livramento de Deus, para que eu aguarde uma sabedoria especial, para que Deus me ajude no meio daquela circunstância. Sabe, eu também sou pressionado, assim como você, a desistir de certas coisas, a parar com certos projetos, mas eu tenho confiado em Deus e no meu tempo de oração, no meu tempo pessoal, aqui fora das telas, fora, do público, quando eu estou orando ao Senhor, o Senhor tem falado isso muito forte dentro de mim. Você só para a hora que eu disser para você parar. Você só muda de direção a hora que eu falar para você mudar de direção. Até lá, fica firme aí, meu filho, e confia em mim. É isso que o Espírito Santo tem falado comigo. O Espírito Santo tem dito para mim, aguarda, seja paciente. Aprenda a esperar. Aprenda a esperar, a confiar. A paciência produzirá todo milagre e toda provisão desejados por você. Você sabia disso? Em Tiago 1,4, olha o que está escrito aqui, na sequência daquele versículo que nós lemos. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A paciência vai produzir algo na minha vida. Ela vai gerar milagres, ela vai gerar provisão, ela vai gerar livramento, ela vai gerar vida abundante, ela vai gerar favor do Altíssimo. A crise vai passar. A crise vai passar. No dia da adversidade, no Salmos 27, versos 5 e 6 diz, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Salmos 27, versos 5 e 6. Sabe o que a gente não imagina? Que às vezes ele te leva para trás para que ele possa te empurrar para frente. Vou repetir. Às vezes ele te leva para trás para te empurrar para frente. Tudo o que você precisa é manter-se firme, porque Deus está no controle dessa crise. Você só tem que gerenciar aí, aqui dentro. É isso aqui que você tem que gerenciar. O resto é com Deus. O resto é com Deus. Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Amém? Peço que você deixe a sua curtida aqui nessa oração e que você me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, porque você foi abençoado. O Senhor falou contigo. O Senhor falou contigo. Então, compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Quero também convidar você a conhecer os meus livros, que têm abençoado a vida de muita gente.
tá? Esse aqui é o Café com Jesus, um devocional atemporal, tá? Porque você pode começar ele hoje, você pode começar a qualquer tempo, você pode ler 2, 3 devocionais, tem 350, um para cada dia. Aliás, você tem 365, um para cada dia, não é 350, 365 devocionais. Mas você pode ler 2, 3 por dia. Você pode tanto fazer um por dia, quanto ler 2, 3 por dia, porque eles são atemporais, tá? E esse aqui também, ó, Café com Jesus também é atemporal. Você pode começar hoje ele, mesmo que você esteja no meu lançamento, você pode começar esse aqui e ler os dois ao mesmo tempo, tá? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius07.com.br. Eu tenho ouvido coisas tão boas esses livros aqui. Eu tenho sido, assim, tão abençoado de poder ouvir o quanto pessoas que têm feito esse devocional têm crescido. Até gente que nem, sabe, às vezes nem acredita muito em Deus, estão fazendo o devocional, estão começando a crer, estão começando a ouvir a Deus, sabe, é tremendo. Tem muito cônjuge que não é crente, sabe, não tem fé, como a esposa ou como o esposo, estão fazendo o devocional, estão se entregando mais a Deus. Então esses livros aqui estão sendo uma bênção na vida de muita gente. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius07.com.br. Salmos 91. Também quero lhe convidar a participar da nossa escola online, que é a Kingdom Global, é uma academia, e eu vou começar um novo módulo a partir da semana que vem, na quinta-feira eu vou começar, e vou fazer ao vivo, certo? Vou fazer ao vivo, mesmo que você assista depois mais tarde, sobre sonhos, e vai ser algo incrível, exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom Global. Inclusive semana que vem tem Escola de Profetas, e quem é aluno da Academia Kingdom Global vai poder assistir online parte da escola, não toda, porque tem uma parte que é a ministração final, que eu acho ela muito privada, ela tem que ser feita presencialmente. Então as ministrações nós vamos transmitir pela academia, certo? Mas a ministração final, não. Então você que é aluno da academia vai poder assistir, vai ser uma grande bênção, certo? Online. E quem vai estar presencial, te aguardo, vai ser também uma bênção, ok? Salmos 91. Peço que você compartilhe agora com 8 pessoas. Amanhã, aliás, hoje mesmo, estarei já em BH. Eu ministro amanhã pela manhã na Action Church, né? Junto com a minha esposa em Belo Horizonte, e da apóstola Débora Guilhem. E no domingo, aliás, amanhã mesmo, eu já retorno para São Paulo à tarde, e no domingo eu ministro às 9 da manhã, aqui em São Paulo, ministro aqui em São Paulo, às 9 da manhã, em Alphaville, e às 18h30 a minha esposa. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo, tá bom? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação.
Vocês que chegaram agora na oração, ouviram a mensagem que eu dei no início da oração? Uma palavra que Deus colocou no meu coração? Se você não assistiu, depois você ouça. Amém? Escreve aqui nos comentários 1000 vezes mais sobre a minha vida em nome de Jesus. 1000 vezes mais de bênção, de paz, de alegria. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor fala conosco e queremos ouvir cada vez mais a Tua voz. Senhor, eu apresento diante de Ti todos os intercessores que estão aqui. Todos aqueles, Pai, que intercedem pela sua família, que intercedem por outras causas, que têm colocado também diante de Deus os nossos programas de televisão, essa missão que o Senhor nos deu, e que o Senhor possa nos abençoar em todas as coisas. Senhor, nós confiamos em Ti, Tu és Deus provedor, Tu és Deus de milagres e não há impossíveis para Ti. Eu oro agora, Pai, por toda pessoa que anda tendo problemas emocionais, que anda, Senhor, sensível a qualquer tipo de adversidade e que anda passando por crises. Eu oro agora para que o Senhor dê vitória a essa pessoa e o Senhor a fortaleça por dentro. Senhor, que a unção fortalecedora venha sobre a vida de todos aqueles que estão agora em oração. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça e com o Teu favor. Afasta, Pai, todo o mal dessa casa. Afasta todo o mal dessa família. Livra do mal, livra do laço do diabo, livra das acusações, livra da mentira, livra da maldade. No nome de Jesus eu oro para que o Senhor dê vitória dentro dessa casa, dê vitória com os filhos, dê vitória no casamento, dê vitória nas finanças e profetizo 1000 vezes mais de bênçãos sobre essa casa, 1000 vezes mais de bênção sobre essa empresa, 1000 vezes mais de bênção no caminho dessa pessoa. No nome de Jesus eu oro também para que todo aquele que está doente fisicamente seja curado agora, que toda alergia, todo câncer, toda dor, todo mal, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus, nome sobre todo nome, a Ele damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu apresento diante de Ti, Pai, o problema de cada pessoa, a circunstância que cada um está enfrentando, e eu peço milagre, eu peço intervenção, eu peço mudança e que o Senhor visite cada um deles. Senhor, visite-os, fale com eles e que eles caminhem debaixo da unção do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Te aguardo amanhã, 6 horas da manhã, aqui na oração junto comigo. Vou fazer direto de BH. Amém? Ore por nós, para que sejamos fiéis nessa missão que o Senhor nos deu. Amanhã à tarde já retornamos para São Paulo com a graça divina. Um abraço a todos e que Deus te abençoe. Até mais.